pessoal que vai, espero que já estejam em casa, e dizer para vocês que depois desse longo dia, esse dia cansativo, né, e após uma prova de português com um texto desse tamanho, e enquanto vocês ainda na ânsia de para amanhã retornar o segundo dia dessa primeira fase. Com relação à prova de português, dizer para vocês que o texto que veio foi um texto difícil, né, dar esclarecido para vocês, assim como nós havemos trabalhado em sala de aula, textos de níveis mais fáceis, como aqueles que vieram na primeira fase anulada, e textos de níveis mais difíceis, como encerramos o nosso material de revisão para essa fase que se encerra no português hoje, veio um texto mais complexo. Um texto de psicologia, que tratava de uma linha teórica da psicologia, que é o behaviorismo, de outra forma, o comportamentalismo, um texto difícil, tá? Um texto que muitos de vocês provavelmente devem ter tido uma dificuldade de interpretação, que apresentava três linhas teóricas do behaviorismo e definia em cima de uma, que era o behaviorismo radical. Ele dava duas outras linhas e definia em cima de uma. Só que com que essa simplicidade que eu estou repassando para vocês, o texto não é simples desse jeito. Com relação às questões, tá? Então vamos lá, para a análise das questões especificamente. Com relação às questões. Questão de nível fácil. Tivemos aí, podemos dizer que tivemos duas questões apenas de nível fácil. São duas questões de interpretação, bastava voltar o texto, uma leiturazinha um pouco atenta, vocês resolveriam. Questões de nível médio, 5 questões, e as questões de nível difícil, 2 questões. Vocês podem estar perguntando, 5 com 2 mais 2 são 9 questões, cadê a outra? A outra questão, ela deve vir anulada, né? Enquanto nós estamos gravando isso para vocês, o gabarito oficial não saiu, mas deve vir anulado porque faltou a expressão em destaque. Sem expressão em destaque, não haveria condições de analisar as alternativas. Então, com isso, nós devemos ter para essa prova apenas 9 questões. As questões de nível difícil, todas as duas, questões relacionadas a conteúdo gramatical, conteúdo de análise da relação semântica, o além disso, o aliás, aquilo que a gente trabalhou, que vocês sabem que trabalhamos bastante nessa sala de aula. Essas questões deverão ser definidoras para aqueles que concorrem a cursos mais elaborados. Com relação à abordagem de conteúdo, 4 questões de conteúdo específico, mas questões relacionadas especificamente, expressadas em um único conteúdo, as relações semânticas. A relação de explicação, a relação de causa, aquelas tantas relações. Parece que aquele programa tão imenso tinha somente esse conteúdo. Então fica aqui a nossa crítica, e vocês sabem disso, que somos críticos dessa prova, com relação ao conteúdo. Tá? Agora, um comentário com relação à interdisciplinaridade. Não é tradição da UF, vocês sabem, de ter provas interdisciplinares. No português não foi difícil, não foi diferente. Então, para variar nenhuma. E uma questão específica que eu faço questão de comentar com vocês. Tem uma questão que tem a relação do mas. Esse mas que aqui aparece para nós. Só que o texto motivador foi um texto modificado. E quando pegar o trecho na questão, tem que pegar o trecho original. E no trecho original, ele ia além do que estava no texto original. Era isso aqui, ó. O behaviorismo radical não elimina nem condena os racismos científicos sendo classificados como tais. Então, isso que está sublinhado para nós, isso está no texto original, não está no texto da prova. Analisamos, a equipe de português analisou, viu que era questão de pedir anulação desta questão também, e optamos por não pedir anulação, porque poderia prejudicar o nosso aluno mais bem preparado. Porque a relação que se pede é do mas. E a relação desse mas aqui para nós, que nós temos as opções, pode vir como gabarito oficial a relação de explicação. Tá? Então, fica aí para vocês a nossa observação, dizer para vocês que, se o candidato, por que a equipe de português nacional não pediu anulação, é porque não fazia necessário a anulação, não fazia necessário, e vocês sabem que anular uma questão para um bom candidato não é bom, é ruim. Tá? Fique então um abraço para vocês e aguardando vocês para o retorno das nossas aulas preparatórias para a segunda fase. E tenho certeza que muitos e muitos estarão conosco a partir da semana que vem. Um abraço, fiquem com Deus.